da expectativa. A gente viu a reportagem, a torcida do Flamengo, ali é uma amostragem pequena, tenho certeza que não é a torcida inteira, mas o esquema, o complô para tirar o Felipe Luiz. Olha, torcedor do Flamengo, eu não tenho essa... Felipe, não tenho essa ideia de ter um complô contra o Flamengo. O Felipe Luiz é um nome que... Não estou falando que me agrada na seleção, me agrada como profissional. Quando eu olho o futuro, não importa onde, quero o Felipe Luiz aí por perto, porque o cara chegou, é um grande personagem, um vencedor. Mas tudo bem, eu se fosse rubro-negro estaria show! Saiam daqui! Vamos lá, Rodrigo Jufo, o Flamengo é o nosso assunto por aqui. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Felipe, amigos do Sport Center. O torcedor do Flamengo tá batendo na madeira, fazendo qualquer sinal que acredita para isso não acontecer, do Felipe Luiz assumir a seleção brasileira. Mas aqui no Flamengo o clima é muito tranquilo. O nosso produtor Luciano Borges já tinha apurado e nós também conversamos internamente aqui no Flamengo. Nem o Felipe Luiz procurou a diretoria, o BAP ou o Boto, para conversar sobre essa possibilidade, nem os diretores do Flamengo também procuraram um treinador sobre essa possibilidade. O foco está total no time. O Felipe Luiz tem um plano de carreira internamente, ele sabe muito bem os próximos passos dele como treinador e ele acredita que assumir a seleção nesse momento, até com poucos jogos como treinador de time principal, não seria um bom momento. Então aqui no Flamengo, com relação à seleção brasileira, futuro cargo, está muito tranquilo. Felipe Luiz é o treinador, vai ser mantido e está seguindo o planejamento para a temporada 2025. Hoje ele fez o primeiro treino agora pós-data FIFA, já com alguns selecionáveis, só o Gerson, que está com um incômodo, foi preservado, e o De La Cruz, que está com problemas estomacais, também não participou da atividade. O resto, Wesley, Léo Ortiz, todos em campo, Varela, todos em campo participando normalmente da atividade antes da estreia no Campeonato Brasileiro diante do Internacional. Quem falou aqui com a imprensa foi uma espécie de coringa, o Luiz Araújo, que sempre que entra faz um gol, se destaca, mas ele quer um papel de protagonismo, ele se entende como protagonista nesse elenco e falou sobre isso com a gente. Vamos ouvir. Eu me sinto um cara que reforça o elenco, me sinto um cara muito importante para o Flamengo, tanto que em jogos decisivos eu venho aparecendo, venho mostrando o meu trabalho. E como eu sempre falo, o mais importante é o grupo do Flamengo. Com certeza eu vou dar o meu melhor para estar entre os 11 do time titular. Aqui tem grandes jogadores e eu sou um grande jogador também. Estou mostrando o meu trabalho nesse começo. Tenho muito a evoluir e muito a crescer com o Felipe. Estou escutando muitos conselhos dele. Tenho certeza que esse será um grande ano não só para mim, mas para toda a equipe. É isso, Felipe Luiz 100% focado aqui no Flamengo. Ele tem um duelo muito difícil contra o campeão gaúcho, sábado, Internacional, na estreia do Campeonato Brasileiro. Depois o time viaja no dia 3 para a Venezuela enfrentar o Táchira. E ele sabe que pelo menos no jogo contra o Inter, Arrascaeta e Gerson, muito provavelmente... Gerson ainda é dúvida, mas Arrascaeta e Danilo já estão 100% fora, descartados com lesões musculares. Gerson vem sendo preservado e ainda é dúvida. E o Bruno Henrique participou normalmente aqui da atividade, então deve ser relacionado para esse jogo contra o Inter. Amigos, Felipe Luiz é do Flamengo e tá tranquilo aqui o clima. É isso. Felipe Luiz, técnico do Flamengo. Vamos falar do Flamengo em si, mas ao mesmo tempo da força desse Flamengo com o Felipe Luiz, que passa a ser realmente um nome que, se você imagina o cargo da seleção disponível, é um nome que entrou numa discussão. Eu acho que ele é dos nomes brasileiros, né, de exposição, ele é o melhor. Tem 5 meses de trabalho. Sim, são 5 meses já com 3 títulos. Mas conhecendo o Felipe Luiz, né, tudo que a gente escuta, né, a forma dele de trabalhar, ele não me parece o técnico estar disposto a romper um processo. Ele respeita muito o processo de trabalho. O Flamengo teve muita coragem de colocá-lo para ser o treinador do melhor elenco do país, porque confiava na competência dele, na capacidade dele, que ele já mostrava como jogador e como treinador de base do Flamengo. E deu certo. Foi uma coragem da outra gestão, né? Tem que ser justo, a gente critica muito também. Criticou muito, né, a gestão Landim por algumas situações, mas eles colocaram o Felipe Luiz ali num momento de instabilidade. Eu acho que desde então, tudo que ele está construindo é digno de aplausos, porque ele transformou esse time de fato, que é muito forte no papel, no esquadrão no campo. Melhorou os jogadores, colocou os jogadores em seleção brasileira, né? Ele tem essa assinatura, né, da competência. Só que eu acho que seria uma aposta no momento, porque a seleção brasileira precisa
Eu acho que ele vai precisar de um pouco mais de casca. Talvez para um próximo ciclo de Copa do Mundo, o Filipe Luís seria um nome perfeito até. Não sei o que ele quer da carreira. Sei que ele gostaria muito de trabalhar na Europa um dia. Mas, para mim, a melhor decisão para ele agora é permanecer no Flamengo. Acho que o Flamengo está dando todo o respaldo, toda a estrutura necessária para ele executar o trabalho. E não romper esse processo, né, que ele tanto exalta. Falei aqui já, repito, para mim, antes já do Dorival, treinador da seleção brasileira tem que ser europeu. Tem que ser um estrangeiro. Eu acho que tá na hora desse intercâmbio, tá na hora de você pensar em um cara cascudo, um cara que consiga formar um coletivo forte, com ideias interessantes para esses jogadores. São jogadores, muitos jogam na Europa, né, estão acostumados também a grandes nomes, né, muita estratégia. O Filipe Luís tem esse potencial, mas acho que agora seria uma aposta e a notícia é a melhor possível para o Flamengo, até porque parte muito dele, né? Ele quer permanecer. Quando você escuta isso do seu treinador, acho que você tem uma convicção que o caminho que o Flamengo está seguindo é o correto. Quero te ouvir também, Mário, mas a gente tem números justamente desse Flamengo de Filipe Luís. 27 jogos, 1 derrota. Cara, é brincadeira. É brincadeira. Porque não importa o contexto. Você vai, mas teve boa parte que foi só o estadual. Primeiro que se for só o estadual, ele jogou alguns clássicos e significa que se tivesse perdido, teria perdido uma vez, que não foi o caso. 79% é o aproveitamento, 48 gols marcados, 14 sofridos, 1,78, 0,52, 3 títulos do time principal e 100 amistosos. Essa amostragem, Mari. E é de fato essa tela aí que alimenta o debate Filipe Luís na seleção, né? Porque, claro, não isoladamente, você acompanhando o trabalho no Flamengo, as partidas, a evolução, como ele já precisou lidar com questões de desfalques, e aí você movimenta peças, perde todas as opções de laterais esquerdos, e aí tira o Varela, coloca na esquerda. Então, acho que ele tem mostrado um entendimento muito legal de quem, de fato, ali estuda, se dedica, já estava se dedicando mesmo, ainda quando jogador, se abastecendo de muitas fontes, se alimentando mesmo, né, de treinadores experientes e que ele gosta do trabalho, que ele admira. Eu acho que quem sou eu para falar de etapas, tá? Da vida profissional de alguém. Mas eu acho que além do processo, é não queimar etapas também pro lado do Filipe Luís, treinador, né? Já é muito grande e gigante, e talvez pular etapas você estar no Flamengo no seu primeiro ano de profissão de treinador. Mas a partir dali, eu acho que tem esses caminhos em que você tem um campeonato de pontos corridos para participar desde o início, você ter tido essa pré-temporada, você ter Libertadores. Eu acho que tem novos desafios para o Filipe, ainda antes dele chegar a uma seleção brasileira, principalmente nesse contexto. A seleção brasileira hoje, ela é uma máquina de moer sonhos. Então, assim, é o sonho de muita gente trabalhar na seleção brasileira. Então, se torna muito, por isso, difícil de você negar um convite. Mas hoje é uma cilada, talvez, treinar a seleção brasileira para alguns treinadores. Foi para o Diniz, foi para o Dorival. Filipe Luís é ótimo, pode ser para ele também, porque o momento não favorece. O Flamengo, ele está dando uma estrutura para o Filipe Luís que o ajuda muito, principalmente o Flamengo de hoje, profissional, com departamento, com gente competente, lidando ali com ele, trabalhando em conjunto. Hoje a CBF não te dá esse conjunto, ela não te dá essa parceria de desenvolvimento. Então, acho que pro Filipe Luís hoje, e aí concordo com o Dona quando ele fala de um técnico mais cascudo, justamente por isso, talvez o suporte não aconteça. Então, tem que ser um técnico já que já tenha apanhado muito para poder falar, bom, então tá bom, então esse jogador aqui eu vou ter que afastar um pouco, vou pensar nisso, não vou ter ajuda desse lado, mas vou bancar. Então, acho que hoje, para o Filipe Luís, não é uma boa. Vamos seguir aqui o Sport Center para falar de Copa do Nordeste e a situação difícil do Fortaleza.